Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar de uma luta que acontece na próxima edição do UFC, que acontece agora no próximo sábado, UFC México. A gente tem o Breno Moreno na luta principal, mas eu quero falar de King Green, o ex-Bob Green, enfrentando Daniel Zellhuber. Eu comentei brevemente dessa luta no vídeo de ontem, né, que eu falei do card completo, os favoritos e tal. Falei que eu gosto do Bob Green como azarão em algumas lutas, porque eventualmente, se ele tá inspirado, ele vai muito bem. E eu quero entrar um pouquinho no detalhe dessa luta aqui, tá? Lembrando, antes de começar, vale o lembrete, tá? Primeiro, eu não tenho bola de cristal, tá? Segundo, nada do que eu falo é pra você seguir e fazer sua fezinha lá na stake e tal. Eu não te garanto nada, então não vem com esses papos não, tá? Só pra deixar claro, eu sempre tenho que repetir porque tem gente que tem uns probleminha, tem uns parafusos a menos, tá? Então, o que eu vou argumentar aqui a favor do Bob Green não quer dizer que, primeiro, é meu palpite, não quer dizer que você tem que fazer sua fezinha. Então, né, vamos lá, né? Usa os neurônios aí. Tem que ficar falando óbvio e enche o saco às vezes, inclusive. Então, vamos lá, disclaimers dados. Vamos aqui falar um pouco dessa luta. O que a gente tem, né? Primeira coisa, eu vou passar de forma breve as estatísticas dos dois, mas até antes de começar, eu queria lembrar vocês que, como acontece no México, tá? Lá na arena e tal, na casa do Daniel Zellhuber, né? Tudo bem, ele treina muito agora nos Estados Unidos e tal, mas ele é de lá, então ele tá acostumado com a altitude, porque pelo que eu vi, a arena tá a 2.200 e poucos metros de altitude. Então, o King Green e outros caras de fora ali, que não são do México e tal, podem sofrer com altitude, tá? Inclusive, isso é algo que pode afetar o card também de maneira geral. A gente pode ver os caras cansando mais rápido, demorando mais para se recuperar e coisas do tipo, tá? Então vamos lá. Estatísticas de trocação. A gente tem o King Green com mais volume, os dois têm um excelente volume, tá? Só que o King Green tem um pouquinho mais de volume. Precisão dos golpes do King Green é de 52%, do Zellhuber é 39%. Golpes absorvidos, o Zellhuber recebe até mais do que ele aplica, pouca coisa, mas recebe mais, enquanto o King Green tem 3,64%, ou seja, ele tem um excelente volume, ele é bem pouco atingido. E na defesa da trocação, a gente tem o Zellhuber com 56, que é um número legal, só que o King Green tem 62, que é um número muito bom. Então as estatísticas de trocação do Bob ou barra, né, King Green são muito boas, tá? Ele é extremamente habilidoso na trocação, no box principalmente, como eu falei, os números não mentem. E também vale aquele disclaimer, porque toda vez que eu falo de estatística, né, o pessoal gosta de falar, ah, mas contra quem que foi essa estatística e tal? Inclusive, quando eu falava de Makhachev no passado, né, falavam que ele não merecia nem disputar o cinturão, porque as estatísticas eram contra um monte de gente irrelevante, né? E no final das contas, o cara é o número 1 peso por peso faz tempo, né? Então, pra vocês verem como não dá pra ser preto no branco, nem a favor nem contra, né? A gente sempre tem que olhar o contexto. No caso do Bob Green, ele tem excelentes estatísticas, lembrando que ele tem derrota pro Ruff, pro Pimblet, pro Jalin Turner, pro Jared Gordon. Jared Gordon, na verdade, foi no contest, né? Derrota pro Drew Dober, pro próprio Makhachev, pro Fiziev. O cara tem luta infinita, eu não vou nem ficar repetindo o nome aqui. Então ele tem um monte de derrota realmente na carreira, e ainda assim as estatísticas dele, tendo um monte de derrota, pegando um monte de nome duro, as estatísticas chamam muita atenção. Mas, voltando para as estatísticas e falando de grappling em si, a gente tem, na quantidade de quedas, o Bob Green aplicando bem mais quedas do que o Zellhuber quase não aplica, o Bob Green também não, mas um tem 0,15 e outro tem 1,21. Precisão das quedas do King Green é maior, 40% contra 25%. A estatística melhor do Zellhuber é a defesa de quedas, 94%, do King Green é 72%. Assim, a parte de grappling eu só falei porque faz parte da estatística, mas a gente sabe que dificilmente vai rolar alguma coisa ali. Porém, né, o King Green aí, o Bob Green, caso, né, tenha interesse em tentar, eu acho que é besteira, né, ele poderia tentar alguma coisa, às vezes para pontuar ou coisa do tipo. Lembrando que o Bob Green chegou a finalizar o Tony Ferguson, né, quando ele ganhou bônus de performance ali, mas eu não acho que ele vai tentar nada do tipo, não. Acho que ele vai querer trocar porrada, ainda mais ali com a torcida do México inflamando e tal. Então acho que é mais ou menos isso. O que a gente tem de desvantagem, tá, ainda nessa parte mais de estatísticas ou de dados deles, a gente tem, obviamente, o Zellhuber
sendo bem mais novo, né, do que o Bobby Green. Não só isso, ele é bem mais alto também, tem bem mais envergadura. Então é aquilo, né? Tem idade, tem altura, tem envergadura, tem torcida, tem muitas coisas a favor dele, que inclusive, na minha opinião, pode pesar a favor dele, por isso que ele tá pagando tão pouco, né? 1,20, enquanto o King Green pagando 4,60. E aí, a gente, só para falar rapidamente do retrospecto, né? A gente tem o Zé Hubbard vindo de 2 derrotas, perdeu do Michael Johnson, outro veterano também e tal, né? E tinha perdido do Ribovitz, né? Já o King Green foi o que eu falei, perdeu grandes nomes, né? Ruff, Pimblet e etc. Nomes complicados aí. Então, vamos, agora que passou essa parte, falar um pouco ali de alguns detalhes de cada um, tá? Primeira coisa, falando do Zé Hubbard, né? Ele tem que fazer o quê? Usar a envergadura, usar a idade, usar a altura, tudo que ele tem a favor dele, né? Então, ele tem que usar esse alcance muito maior, né? Usar a altitude, né? Então, assim, usa a distância, trabalha bastante golpe reto, né? Faz a luta ter bastante ritmo ali, para quem sabe o Bobby Green, né, por estar na altitude, por ser mais velho, por ser menor, enfim, sofrer com essa pressão, sofrer com esse volume de golpe na distância, né, fazer com que ele não consiga se aproximar. Então, assim, usar o que ele tem de recurso, que ele tem muita coisa a favor dele, né, para realmente complicar. Cenários desfavoráveis para ele, né, a gente tem as trocas ali na média e na curta, né, porque, primeiro, que ele é grande, então já não faria sentido de jeito nenhum. Mas ainda contra o Bobby Green, que tem reflexo excelente, né, tem mãos muito rápidas, tem bastante punch, é um cara que gosta dessa briga mais franca. Então, assim, o Zé Hubbard não precisa disso, tá? Então eu acho que é um ponto bem desfavorável para ele, essa trocação da média para curta, ainda mais sendo mais franca, né? Cair no calor da emoção da torcida e sair trocando, né, que nem maluco, brigando, eu acho que é ruim para ele. Outra coisa que é desfavorável, né, em relação à precisão, né, dos golpes, como eu falei, ele não tem a mesma precisão do Bobby Green, então às vezes, mesmo que a luta seja mais na longa e mais cadenciada até, pode ser que pela diferença ali de precisão, de agilidade, de velocidade e mesmo a qualidade de contragolpe, porque o Bobby Green contragolpeia muito, pode até ser que ele acabe perdendo nessa troca, né, no volume de golpes ali por conta dessa melhor precisão do Bobby Green. Tudo bem? Ele tem a torcida a favor, que se for para uma decisão, às vezes pode influenciar a favor dele, ou mesmo a questão do gás da altitude também pode favorecer, mas tem que tomar cuidado, tá? Porque realmente ele, na teoria, pelo menos no papel, né, nos números ali, não tem a mesma precisão, o mesmo volume, não evita tantos golpes, né? A gente não tem a favor dele esses números não, né? Lembrando, luta é luta, a gente tem que se basear em alguma coisa, né? Não determina que a estatística, por ser melhor, o cara vai levar pior ali, né? Enfim. Só mais um disclaimer para deixar claro, né? Para o pessoal entender. Outra coisa, agora saindo do desfavorável, né? E indo para o plano de jogo provável, que seria ali mais o ideal, óbvio como eu falei, controlar a distância, fazer a luta mais no ritmo dele, mais com golpes longos, né? Se o Bobby Green aproximar, tenta clinchar, porque ele é mais alto, né? Então usa o clinch a favor, porque aí você pode trabalhar joelho, né? Você pode trabalhar golpes ali que vão ser contundentes, inclusive se for no corpo, vai minando o gás e, de novo, acho difícil o Bobby Green querer derrubar, então ele pode clinchar e aproveitar isso a favor dele. E querendo ou não, como eu falei da altitude, tem a questão da idade. Então, se ele colocar um ritmo de luta acelerado, pode ser que o Bobby Green tenha dificuldades. Agora, falando do outro lado, né? A gente tem que ter o Bobby Green, né, colocando ritmo de luta, tá? Então, pode custar o gás? Pode, por isso que ele tem que estar bem preparado. Mas o ideal para ele é colocar volume de jogo. Ele tem muito golpe, então ele tem que o tempo todo fazer o que ele faz ali de boxe, né? Mexendo a cabeça, se defendendo bem, fazendo finta, muita finta, tá? Para entrar na distância, andar para frente, fazer, né, com que o Zé Hubbard ande para trás, fique próximo da grade, enfim, fazendo com que ele tenha que ficar desconfortável e mais preocupado em girar e sair da distância do que em atacar, né? Então, inibir ali o Zé Hubbard, né? Complicar ele, porque o Bobby Green é um cara mais experiente, tá? Então o Zé Hubbard é mais fácil de ceder à pressão, né? De ficar ali travado, vamos dizer, né? Fora isso, a gente tem o Bobby Green, como eu falei, com uma excelente defesa ali na trocação, pouquíssimos golpes absorvidos, então ele tem que aproveitar essas características, como eu falei, movimento de cabeça, né? Os contragolpes, ou mesmo os bloqueios que ele consegue fazer, enfim, fazer tudo isso, né? Conseguir se aproximar, né? Tentar se aproximar, evitando muitos golpes, e ele
ele levando a luta pro Zé Hubbard. Tudo bem, ele é bom de contragolpe, mas ele pode andar, quando o Zé Hubbard jogar o golpe reto ali, ele sempre sair e tentar responder para fazer com que o Zé Hubbard fique de novo andando para trás, acuado, né? Enfim, fique desconfortável. O principal ponto, na minha opinião, é o QI de luta do Bobby Green no sentido de ser um veterano, estar acostumado. Então, eu acho que isso pode fazer diferença, porque o Bobby Green tá cagando se ele tá no México ou não. Ele tá cagando se ele é azarão ou não. E ele tá cagando se ele vai tomar um golpe ou outro, porque o Bobby Green, ele é assim, tá? Então, eu acho que essa experiência que ele tem de trocentas lutas, pegando o nome de tudo que é qualidade, mesmo que ele lute na casa do cara, na altitude, com torcida pro cara, o cara sendo mais alto, mais novo, mais envergadura, eu acho que tudo isso que é desfavorável pro Bobby Green não surte efeito nenhum, tá? Ele vai lutar do mesmo jeito, ele vai abaixar a guarda, ele vai andar pra frente, mexer na cabeça, ele vai soltar os golpes dele, enfim, ele vai lutar do jeito dele, não interessa o cenário, o Bobby Green sempre vai lutar do mesmo jeito, tá? Então eu acho que isso pode fazer muita diferença, ele não vai se inibir muito não, tá? Então eu acho que essa confiança pode ser chave aí pra ele, né? Outra coisa que, de novo, né, só pra lembrar, porque tá anotado aqui, é ter esse timing de contragolpe que ele tem, né? Então aquela guarda baixa, o Zé Hubbard vai tentar jogar o golpe reto, né? Mexe a cabeça e joga contragolpe, de preferência de encontro, entrando e tal. Então eu acho que ele consegue usar isso muito bem, né? Os números, inclusive, dele são impressionantes, então eu acho que pode ajudar. Cenário desfavorável, de forma resumida, porque, né, senão vai ficar muito repetitivo, mas é o que eu falei, é a altitude, né? É essa, talvez, dificuldade, às vezes, de encurtar, né? Se ele não conseguir encurtar, se ele não conseguir enquadrar, se o Zé Hubbard mexer demais e tal, realmente pode complicar muito para ele, porque às vezes ele pode até cansar só de tentar achar o Zé Hubbard, pode acontecer, né? Depende do jogo que o Zé Hubbard vai fazer. E talvez essa vulnerabilidade na questão do poder de nocaute que eu falei do Zé Hubbard, né? Se o Bobby Green, nessa guarda baixa, né, às vezes errar a esquiva, errar o timing, errar a distância e tomar um golpe duro, ainda mais no começo da luta, ele pode sim, como eu falei, tomar um knockdown, tomar um nocaute, tá? Então, plano de jogo para mim, pro Bobby Green, é aquilo, né? Coloca a pressão, coloca o Zé Hubbard, né, para andar para trás, para ter dificuldade de distância, né, então tenta encurtar, tenta entrar na média e na curta, aquilo, né, tenta, se possível, né, sempre jogar nos contragolpes desses golpes retos, mas se o Zé Hubbard ficar muito econômico nos golpes e você não vai ficar esperando também, né, então sempre tenta entrar naqueles melhores ângulos ali mais do box mesmo e no final das contas eu acho que é isso, tá? Tentar neutralizar o jogo do Zé Hubbard. Ele não pode, vamos lá usar o exemplo da luta do Strickland, né? Ele não pode lutar na distância do Zé Hubbard no ritmo do Zé Hubbard, porque o Zé Hubbard é novo, tá em casa, então o King Green, o Bob Green, vai ter que buscar a pressão, vai ter que buscar a luta, porque se ficar no banho-maria ali, a luta não vai para ele na decisão, é muito difícil, né? Então ele precisa entrar realmente para botar fogo no parquinho, que é o que geralmente ele faz. Então assim, dito tudo isso, né? Eu acredito que o Bobby Green seja favorito, né? No meu palpite nele, ele é favorito? Não, né? Eu entendo que as bolsas realmente colocam o Zé Hubbard como favorito e eu concordo, porém, o Bobby Green a 4 e pouco eu acho um tremendo exagero, tá? Eu colocaria o Bobby Green pagando ali 2,20, tipo assim, então é quase, na minha opinião, seria quase 50-50. O que isso quer dizer? Que mesmo que meu palpite seja assim no Zé Hubbard como as bolsas, por achar que o Bobby Green tá pagando infinitamente mais do que, na minha opinião, deveria, torna pra mim, minha escolha pessoal, tá? Não tem nada a ver pra você, tá? Mas na minha opinião, torna o Bobby Green uma boa escolha pra fezinha. Por quê? A chance dele vencer é muito maior do que os 4 e tralalá que ele paga, tá? Então sim, meu palpite é Zé Hubbard, porém fezinha pra tentar acertar um azarão, como eu disse, eu acho que ele é um bom azarão, então pra grana, pra fezinha, acho que vale a pena. Então essa é a minha conclusão, tá? Fazendo toda a leitura da luta, é uma luta muito interessante, para mim deve ser uma luta muito boa, talvez uma das mais legais ali do card, só que, de novo, eu acho que o Bobby Green tem muito mais chance. Então, ainda assim, eu não inverto meu palpite, mas para fezinha ali, 4 e pouco,
eu acho que vale o risco, tá? Na minha estratégia, no que eu faço. Então é isso, comenta aqui embaixo. Você vê algum sentido no que eu tô falando, de realmente o Bob Green ter até mais chances do que as bolsas colocam? Ou vocês acham que não, que o Zé Hubbard de fato é esse extremo favorito e que o Bob Green ou King Green não vai conseguir fazer muita coisa, né? Lembrando, luta é luta, ainda mais trocação, né? Qualquer um pode cair do nada. A gente tenta aqui, né, fazer alguma leitura, mas realmente a bola de cristal ainda a gente não tem. Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!